Então, pessoal, olha só que legal. A gente está chegando no capítulo 21 do livro Escolhidos. Não sei se dá para ver direitinho, mas uma coisa que eu acho muito legal desse livro é que ele vem, né, falando em detalhes. Olha que legal, colocou o fundo. É, Tá. pra gente ficar mais Muito bonito. bonita, né? Sim, ficou É lindo. a capa do livro. Então, e, esse livro, ele vem falando em detalhes, né? As histórias da Bíblia. E, e esse capítulo 21 que a gente vai falar hoje, ele representa mais ou menos o finalzinho do capítulo do livro de Gênesis, que a gente conhece. Então, aqui ele até aqui embaixo ele escreve assim que este capítulo é baseado em Gênesis 41, finalzinho do capítulo 41, até o final do livro, até o capítulo 50. E, e esse capítulo do livro e esses capítulos finais de Gênesis, eu vejo eles como se fosse uma conclusão da história de José, né? Essa história tão incrível e esses capítulos eles vão concluindo de uma forma até inesperada, né? É. Então, isso. Então, uma coisa que eu acho. Olha só, gente, minha gatinha tá aparecendo ali. Ela quer participar da live. Ai, que bonitinho. Adoro gatinho. Então, tá, vamos continuar. Então, depois eu chamo a Kiki para falar um oi para vocês. Então, olha só, uma coisa que eu acho muito interessante é que nesse capítulo, várias profecias e sonhos, né, que Deus mandou para as pessoas naquela época, eles se cumprem, né? Esse capítulo já mostra o cumprimento desses sonhos e dessas profecias. Um dos primeiros que acontece é o sonho que o faraó teve, né, daquelas vacas e tudo, que José acabou interpretando e foi o que salvou ele, né, tirou ele da prisão. E José disse que ia ter aqueles 7 anos de fome na terra toda. E realmente, quando chega nesse capítulo 21, todo mundo já está, a terra toda já está padecendo de fome e o Egito também. E daí que José começa a vender os grãos que ele tinha estocado nos celeiros. E por causa dessa fome tão grande que atingiu aquela região, os irmãos de José, eles tiveram que viajar ao Egito para comprar comida, porque a região que eles viviam já estava assolada pela fome. E quando eles chegam no Egito para comprar comida, quem eles encontram lá como sendo o governador geral do Egito? O próprio José. E a Bíblia fala, e também aqui no livro, no capítulo 21, fala que os irmãos não reconheceram a José, mas José reconheceu eles imediatamente quando, quando os irmãos chegaram lá para comprar comida. Quando José viu eles, José perguntou para eles: o que vocês estão fazendo aqui? Eu acho que vocês são espiões que estão aqui para tentar ver os pontos fracos da nossa terra. E os irmãos falaram: não, a gente não é espião, a gente somos todos de uma mesma família, o nosso pai ainda está vivo. E José começou a acusar eles mais ainda. Mas eu acho que José estava tentando descobrir como que era o coração dos irmãos dele. Porque de tanto sofrimento que ele passou já por causa dos irmãos, ele estava um pouco assim, em dúvida. Não sabia como que estava o caráter de José. O caráter dos O irmãos. caráter dos irmãos. Isso. E então ele começou a fazer essas acusações e falava: não, vocês são espiões aqui nessa terra. E acabou que prendeu os irmãos dele. Interessante que eles ficaram 3 dias presos, o livro fala. Mas depois José falou assim: não, eu acho melhor eu liberar eles, porque a família deles lá em Canaã já deve estar passando necessidade. E liberou eles e falou assim para os irmãos: olha, se vocês quiserem mais comida, vocês têm que trazer o seu irmão mais novo, porque eu não estou acreditando muito nessa história de vocês. E eles falaram: ai, já pensaram naquele sofrimento que ia ser trazer Benjamim para o Egito, que era um dos filhos, né, mais novos do pai. O pai já era velho e eles tinham muito medo de fazer o pai ficar mais triste ainda, né, porque já tinha perdido José. Então,
José falou assim para eles: tá bom, se vocês quiserem, vocês têm que trazer o Benjamim. E ele foi e devolveu toda a prata e colocou mantimentos extras para a viagem. E quando os irmãos estavam no caminho, eles: nossa, e agora tem o dinheiro todo tá aqui, o trigo todo tá aqui, e agora? Mas tudo bem, eles foram, chegaram lá em Canaã, né, na terra onde eles viviam, falaram com Jacó e falaram: olha, o governante de lá tratou a gente com uma certa, não sei, com uma certa dúvida. E ele disse que se a gente quiser mais alimentos, nós temos que trazer o Benjamim na próxima viagem, porque ele não acreditou na nossa história. E Jacó ficou muito aflito, pensando, né? O que será que eles iam fazer quando aqueles mantimentos acabassem? E até que os mantimentos acabaram e eles tiveram que retornar para o Egito. E os irmãos falaram: olha, a gente tem que levar Benjamim. E Jacó estava muito preocupado, não queria deixar. Mas acabou que deixou, porque essa era a única solução para eles continuarem a sobreviver. E quando eles voltaram novamente para o Egito, já com Benjamim, José viu Benjamim e daí José ficou assim, né, naquela alegria, mas ainda não tinha se revelado para os irmãos, dizendo que era de fato José. E tem um momento que todos estavam comendo na casa de José, e José até chora, tem que sair de perto, né? E volta e tudo. Interessante que o José, ele entendia tudo que os irmãos falavam, só que ele não podia demonstrar. Eu penso assim que ele deveria estar vivendo um momento de emoção tão grande e, e saber que os irmãos estavam lá, mas ele não podia, né, fazer, se revelar ainda. Ele estava ainda esperando, né, o momento certo. É. E eu acredito que o que a Fernanda falou antes da live começar, que todos nós carregamos algumas bagagens, né? E algumas bagagens não são legais, algumas bagagens são perigosas para a gente carregar. E eu acho que José estava tentando analisar qual tipo de bagagem que os seus irmãos estavam carregando. Será que eles ainda estavam com aquela ira, aquele ciúme que eles tinham de José no início? E eu acho que antes de se revelar, ele estava tentando fazer essa triagem na bagagem dos irmãos, não é mesmo? E quando, no momento do banquete, José fazia essas pequenas, talvez armadilhas, mas para tentar descobrir se os irmãos tinham ciúme mesmo, né, do irmão mais novo. E ele colocava porções grandes e mais comida para Benjamim. E os irmãos estavam assim admirados de ver que todos estavam sentados na ordem de nascimento e que o irmão mais novo recebia sempre mais porções na hora do jantar. Então todo mundo estava feliz, todos estavam comendo e satisfeitos e resolveram voltar então para casa e resolveram então pegar as suas bagagens. E José deu ordens aos servos dele que colocassem a taça de José, na bagagem de Benjamim. E uma coisa interessante que o livro fala que naquela época as pessoas acreditavam que essa taça tinha poderes especiais. Tinha poder de dizer se aquela bebida. Olha, Leda! Oi, Leda! Tudo bem? Bom dia! Ele queria saber se aquela taça diziam, né, que tinha o poder de ah, adivinhar se aquela bebida estava envenenada. Por isso era uma taça muito importante. Eles valorizavam muito aquela taça do governador. E José foi e mandou que ela fosse colocada na bagagem de Benjamim. Quando o, o José foi e descobriu, né? Na verdade, ele já sabia que a taça, ele disse, né, que a taça dele tinha sumido. Os irmãos já tinham lá parado no meio do caminho e descoberto que os oficiais de José já tinham parado eles e falado: gente, a taça está sobrando, faltando lá na casa de José, e a gente quer ver quem que pegou a taça. E porque nós somos justos, nós vamos prender só a pessoa que roubou a Que taça. roubou. Vocês vão poder Isso, vocês vão poder ficar livres para ir voltar para suas famílias, levar alimento para elas, mas somente aquela pessoa que roubou vai ficar responsável de ficar preso aqui. Então, olha só, começaram a revistar um por um dos irmãos. E eram muitos irmãos, né? E quando chegaram a Benjamim, encontraram a taça lá. Encontraram a casa.
E imagina o desespero, todos ficaram com muito medo. É isso mesmo, eles ficaram desesperados. Eles tinham prometido para Jacó, para o pai deles, que já estava velhinho, que eles iam trazer o irmão Benjamim de volta em segurança naquela, né, daquela viagem tão perigosa. E eles ficaram desesperados. E o José falou: Não, eu sou justo, eu só vou manter aqui preso aquela pessoa que foi encontrada com a taça. E Judá, tem um momento que Judá, que é um dos irmãos, intervém e fala: Não, você pode me prender, deixa o meu irmão ir livre. E eu acho que talvez esse foi um dos momentos que José, né, realmente teve aquela visão do que aqueles irmãos estavam carregando, né, internamente. E ele viu, nossa, eu acho que os meus irmãos, eles não estão mais carregando aquela ira e aquela raiva, aquele ciúme que eles tinham, inveja de mim, né, e do meu irmão. Então, ele, nesse momento, ele se revela aos irmãos e ele fala, gente, eu sou José. E os irmãos ficavam, gente, como assim? Não, perderam as palavras. E e José se revelou a eles e disse para eles não ficarem com medo, não ficarem preocupados, porque não foram eles que tinham mandado José para o Egito, mas sim o próprio Deus que tinha mandado. E eu acho que essa é uma das coisas mais lindas que José diz, né? Vários exemplos, vários momentos. José foi um exemplo firme de fé para todos nós. Mas nesse momento, eu gostaria de ler aqui com todos nós, aqui em Gênesis, no capítulo 45, no verso 3 a 8, mais ou menos, quando José se revela aos irmãos, ele diz assim: Então disse José a seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Olha só que Nossa, que interessante. lindo, né? José, lindo. José, ele não culpou os irmãos por nenhum momento. Ele estava passando por aquele momento tão difícil de provação. Não sei quantos de vocês lembram das histórias maravilhosas. Ele foi vendido pelos irmãos. Ele passou a trabalhar como escravo na casa de Potifar. Ele foi assediado pela esposa de Potifar. Ele foi preso injustamente, passou muitos anos na prisão até que finalmente Deus liberta ele de uma forma maravilhosa e depois de tudo que ele passou, todo o sofrimento, ele não culpa os irmãos dele, ele ainda diz que foi Deus que colocou ele naquele momento, naquela situação para salvar vidas, né? Para Né? salvar a família de Ele foi uma pessoa muito autorresponsável. Ele cuidou dos sentimentos dele. E ele mesmo, Sim. ele falava que ele foi guiado pelo Espírito Santo. E quando ele falou para os irmãos, e, por exemplo, os irmãos, ele viu a mesma visão que ele tinha visto lá no comecinho da história, que eram como se fossem os irmãos, o joio, né, se abaixando em volta do trigo. E isso fez uma diferença tamanha. É porque eu fiquei muito empolgada com essa história, gente. Sim, é verdade. E realmente, nesse momento, quando os irmãos vão para lá, esse sonho que José tinha foi cumprido, né? Foi, foi cumprido. E José, ele teve essa sabedoria, né? Ele teve essa confiança, essa fé tão grande em Deus, que ele em nenhum momento ele culpou os seus irmãos. E o livro, ele continua, o capítulo ele vai mais à frente, até o momento que José se reencontra com o pai dele. E esse momento também é muito emocionante, porque Jacó já tinha sofrido tanto na vida, já estava tão velhinho, já estava esperando que fosse morrer, e ele ainda teve essa bênção de reencontrar o filho dele. E todos vão viver lá na terra de Gósen, no Egito. Eles vão viver a salvos, né, da fome que estava assolando a terra. E Jacó, no final da vida dele, ainda teve essa bênção, essa oportunidade maravilhosa de abençoar
cada um dos filhos dele. E ainda viveu por mais anos, né? Junto lá com a família toda completa. Então eu penso assim, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, Deus nos abençoa e cuida da gente em todos os momentos. Eu acho muito bonito porque, como eu já tinha falado antes, José, em nenhum momento, ele colocou a culpa nos irmãos. Ele sempre teve essa postura de fé e confiança em Deus inabalável. Eu acho que esse é um exemplo muito bonito para todos nós. Por mais que ele estava sofrendo, por mais que tudo parecia que não tinha sentido, né? Foi preso, foi acusado injustamente, foi vendido pelos irmãos, os próprios irmãos dele. Ele não colocou a culpa nos irmãos, ele estava ciente que Deus tinha um propósito muito grande para a vida dele. E ele foi fiel nisso até o fim da sua vida. E a Bíblia E para fala. encerrar, E a é, Bíblia... eu só queria dizer Pode falar. uma coisinha. Só queria dizer que eu acho que para todos nós, essa história de José, né, como muitos personagens da Bíblia, é um exemplo muito importante para a gente. Muitas vezes nós também passamos por provações muito difíceis, que a gente não vê sentido nenhum. Às vezes a gente é injustiçado, às vezes a gente sofre um período, né, de doença, ou a gente está passando por um momento que está distante, longe dos nossos familiares. A gente passa por momentos muito difíceis na nossa vida, mas quando a gente coloca nossa vida nas mãos de Deus e quando a gente tem fé, tudo se resolve. Por mais que a gente não entenda no momento, mais para frente Deus vai revelar para nós porque nós estávamos passando por aquelas dificuldades e com certeza vai ser para bênçãos na nossa vida, com certeza vai ser para o nosso melhor. E isso que eu oro que eu possa todo dia, né, ter essa fé tão grande como a de José. É, a Bíblia fala, pessoal, seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Quando nós somos fiéis a Deus, fazemos a sua vontade, não nos preocupamos com o que as pessoas pensam de nós e pensamos que nós somos templo do Espírito Santo e que por isso nós temos que ser exemplo para as outras pessoas, a gente se coloca num papel de submissão e deixa Deus agir por nós. Então, quando José estava lá no Egito, ele ainda falou assim para o pai dele assim: olha, eu quero que eu quero que mandem eu quero que vocês vão lá e avisem o meu pai Jacó que eu quero vê-lo e que a partir de agora vocês vão morar numa terra, e essa terra é a terra de Gósen. Assim, se vocês quiserem viver, só se vocês quiserem. Se vocês quiserem morrer, vocês continuam onde vocês estão e eu não vou fazer mais nada com vocês. Então, a sua descendência, quem você é, tudo aquilo que você faz, está nas mãos de um Deus criador, soberano do universo, que ele é fantástico. Essa parte também Amém. mexeu muito comigo, porque ele podia, como governador, ter falado assim: olha, eu ajudei, eu mandei mais comida para minha família, eu fiz tudo que eu podia fazer como governador. De repente, eu não posso fazer mais nada por eles. Mas não, ele pensou no próximo. Ele teve amor pelas pessoas. E outra coisa que ficou de lição é que sempre que a gente brigar com uma pessoa, a gente deve ter o poder de reconciliação. A reconciliação é o amor que liga o nosso coração a Deus. E Jesus, ele não abandona a gente quando a gente é fiel a ele. É porque, assim, essa história para mim é uma das minhas favoritas. Eu tenho isso assim no meu coração. Assim, gente, essa história de José é maravilhosa. E, É pessoal, verdade. pra gente terminar, eu acho que assim, será que a Aninha podia fazer uma oração pra gente? Você pode fazer, Aninha? Claro, claro, posso sim. Então vamos orar.
Querido Deus, querido Pai, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor concede a todos nós. Obrigado porque nesse momento nos dedicamos essa hora para passar contigo, para aprender um pouquinho mais da tua palavra e para meditar, Senhor, nas grandes palavras que o Senhor deixou para cada um de nós. Nós pedimos que o Senhor venha guiar a nossa vida, abençoar esse dia, conceder bênçãos a todas as pessoas que estão aqui assistindo essa live e também as suas famílias, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe a cada família representada. Também pedimos que o Senhor conceda muitas alegrias e muitas vitórias para cada um de nós durante esse dia. Faça que nós não perdemos a nossa fé em Ti, dá pra gente coragem e perseverança para fazer a Tua vontade. Pedimos também que o Senhor derrame porção dobrada do Seu Espírito Santo sobre cada um de nós, para que a gente possa todos os dias ter vontade de estar perto de Ti, de ler a Tua palavra e de fazer somente o que é o melhor, somente qual é a Tua vontade para nós. Eu agradeço muito por esse dia, por essa grande oportunidade de participar na live do Ministério Jovem. Peço que o Senhor abençoe a nossa igreja, todos os nossos jovens e nos dê um bom dia na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém.